Descomplicando o Emagrecimento. Nesse quadro nós discutimos estratégias que você pode fazer para que você consiga chegar ao emagrecimento muito mais fácil e de forma definitiva. Então, o nosso tema de hoje é os 3 pilares fundamentais para que você possa emagrecer em casa. Eu sou Igor Marcelino e se você quer saber quais pilares são esses, vem com a gente que eu vou estar te mostrando aí quais são esses 3 pilares e como você pode fazer para estar adotando esses hábitos e colocando ele na sua rotina. Então, vem com a gente. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride. E o primeiro pilar para se conseguir emagrecer treinando em casa é justamente o treino. Como é que deve ser esse treino? De antemão eu tenho que te dizer que um treino para que você consiga emagrecer treinando em casa, ele tem que ser intenso. Mas como assim, Igor? O treino tem que ser intenso. Ele tem que ser muito além daquilo que você está muito acostumado a fazer. Ele tem que ser muito além daquilo que você é acostumado a fazer no seu dia a dia. Então um treino intenso, uma característica forte de um treino intenso é que ele é muito curto, né? Geralmente os treinos intensos eles duram até 21 minutos, pois os estudos mostram que aquele treino que você passa mais do que 21 minutos fazendo ele não é mais intenso. Então se o seu treino ele dura aí 50 a 1 minuto e meio, ele está muito longe de ser um treino intenso, tá certo? Então um outro ponto, uma outra característica que caracteriza um treino intenso são alguns sinais de cansaço, como a elevação da frequência cardíaca, dificuldade em manter a sua respiração, a respiração você fica muito ofegante, sudorese, né, que é aquele suor frio, muita dificuldade de falar durante o exercício. Então essas são algumas características que também caracterizam o treino intenso. A primeira é ele ser curto, de até 21 minutos, e a segunda é você identificar algum desses fatores, algum desses sinais que eu te falei agora. Então é muito importante também saber quais exercícios serão usados durante o treino que você vai fazer em casa. Não é qualquer exercício que você vai poder fazer em casa para conseguir emagrecer, pois tem alguns exercícios que você consegue manter uma maior intensidade fazendo eles do que os outros. Então eu vou citar ao longo desse vídeo alguns exercícios que você pode estar fazendo aí na sua casa para que você consiga ter resultado sim significante, que você consiga sim emagrecer. Mas digo logo que não são todos os exercícios que você pode fazer em casa, até porque alguns exercícios ele é muito complexo e você não consegue fazer ele com a intensidade que deve ser feita para que você consiga emagrecer. Então, quais exercícios eu posso usar, né? Eu digo logo que os exercícios que devem ser usados são aqueles exercícios que movimentam a maior quantidade de massa muscular possível e que você consiga fazer com uma frequência mais rápida. Por exemplo, um agachamento com salto. Você consegue estar ali fazendo ele com uma rapidez e intensidade interessante para que você consiga emagrecer, tá certo? Então, eu vou te passar uma lista de quais são esses exercícios e quais exercícios que você pode estar adotando na sua rotina de treino para que você possa estar fazendo em casa, tá certo? Então eu vou trazer uma lista aqui de 10 exercícios que são fundamentais e que eles devem estar na sua rotina de treino em casa. São eles: o primeiro, agachamento pliométrico, né, que é aquele agachamento que você faz o agachamento e você sai do chão. Então você fica agachando e saindo do chão, agachando e saindo do chão, tá? O burpee, eu vou deixar no final desse vídeo uma playlist, né, com esses 10 exercícios que você pode estar fazendo e vou colocar a descrição deles de lado para que você entenda melhor. Mas o burpee é um dos melhores exercícios que tem para você fazer, por exemplo, um HIIT, que é um dos métodos de treino que tem para você fazer em casa, porque você consegue mexer com a maior quantidade de massa muscular fazendo o burpee. Então ele é muito interessante. Então você também não consegue segurar, você não consegue fazer ele por muito tempo, porque ele é muito, muito intenso. O movimento é intenso, então você não consegue realizar ele por muito tempo, por exemplo, 1, 2 ou 3 minutos seguidos. Você tem que dar um intervalo aí se você quiser fazer HIIT com o burpee. Então, o burpee é um dos exercícios que são fundamentais e que ele deve estar assim na sua rotina de treino. O terceiro exercício é o afundo pliométrico. Ele é muito parecido com o agachamento, ele é na verdade uma variação do agachamento, só que ele é feito com uma perna só. Na verdade você usa uma perna na frente e a outra atrás. E como ele é pliométrico, você faz ele alternando as pernas, colocando a perna que está na frente para trás e a que está de trás para frente, tá certo?
Um outro exercício é a flexão de braços, né? Que é o apoio de frente. Ele também é muito fundamental e você consegue manter ele em uma intensidade muito legal. Ele também trabalha uma quantidade de massa muscular muito grande, então ele é interessante sim que também esteja na sua rotina de treino. O nosso quinto exercício é o abdominal militar. É um dos poucos exercícios abdominais que você consegue sim fazer um HIIT com ele, porque ele mantém uma quantidade de massa muscular ativa muito grande. O abdominal militar é aquele que você estende as suas pernas, estende seus braços por trás da cabeça e você sobe encolhendo seus braços e encolhendo suas pernas e abraçando ela e volta para a posição inicial de novo. Então é um exercício que ele é um pouco difícil de execução, não é todo mundo que consegue fazer, mas é um exercício que você consegue sim manter uma intensidade muito boa e você consegue sim utilizar ele em um treino HIIT, tá? O nosso sexto exercício é a corrida estacionada. É aquela corrida que você fica ali parado e só levantando o seu joelho em uma intensidade alta para que seja caracterizado como HIIT. O nosso sétimo exercício é o skipping alto. Ele é muito parecido com a corrida parada, só que dessa vez o seu joelho tem que vir muito mais alto. Você tem que estar aqui batendo o seu joelho, tem que estar ali passando pelo menos ali da altura da sua cintura. Então ele também é um exercício muito interessante que tem na sua rotina de treino. Nosso oitavo exercício é abdominal bicicleta. É um abdominal que você faz com rotação de tronco. Ele é um exercício que ele é caracterizado como intenso pelo movimento, então você não consegue manter ele também por muito tempo. Mas ele é um exercício muito interessante, ele deve sim estar na sua rotina de treino em casa para que você consiga emagrecer. O nosso nono exercício é montanha alpinista, que é aquele exercício que você segura com as mãos, faz tipo uma espécie de prancha e você fica subindo o seu joelho em um movimento muito acelerado. Ele também é interessante que tem na sua rotina de treino. E o nosso décimo e último exercício é o polichinelo. O polichinelo é um dos exercícios que são mais conhecidos quando a gente fala em treinar com peso livre, e ele sim é interessante que esteja na sua rotina de treino, pois você consegue manter uma intensidade muito boa fazendo esse exercício em casa, tá certo? E como que você pode aplicar isso na sua rotina, né? Então tudo começa identificando o seu nível de condicionamento, pois não adianta você pegar esses 10 exercícios que eu te passei e colocar eles em uma ordem louca e começar a executar, porque não vai dar certo. Então é interessante que você identifique primeiro o seu nível de condicionamento. Qual que é o seu nível de condicionamento? Você é iniciante, você nunca treinou, você é intermediário, está treinando aí pelo menos 3 a 6 meses, ou você é avançado, que está treinando aí há quase um ano, há mais de 6 meses ou quase um ano. Então é interessante que você identifique em qual quadro você se encaixa, em qual quadro de atividade física você se encaixa, se você é iniciante, intermédio ou avançado, para que aí você comece a dar início aos seus treinos. Eu vou deixar um exemplo aqui de treinos para quem é avançado, para quem é iniciante, para quem é intermediário, para que você tenha mais ou menos uma base e você possa fazer uma progressão, tá? Então, como eu sou muito bonzinho, eu vou deixar aí exemplos de treino que você pode fazer utilizando esses exercícios que eu deixei aqui para ti. Então, o primeiro exemplo é se você for iniciante, você vai pegar apenas um exercício, tá certo? E você vai fazer ele em forma de HIIT. Aí, como é que é HIIT? O que é HIIT, né? HIIT é treinamento intervalado de alta intensidade. E como é que você consegue aplicar ele em casa? Você vai pegar um exercício só, por exemplo, o polichinelo, e você vai executar ele por 30 segundos. Você vai executar ele por 30 segundos e vai descansar mais 30 segundos. Então será 30 segundos de exercício e 30 segundos de pausa, descansando, respirando, tá? Então você vai fazer isso aí por 10 vezes. 30 segundos executando o exercício, 30 segundos descansando. E aí você vai fazer esse exercício 10 séries desse exercício para que você que é iniciante. Então, um treino para iniciante com apenas um exercício, fazendo esse tipo de método de treino, já vai ser suficiente para que você consiga começar o processo de emagrecimento, para que você consiga se adaptar aos estímulos impostos por esse exercício e que você venha ter um resultado significante, tá certo? Então, se você é intermediário, pegue 2, acrescente mais um exercício. Vamos dizer que você vai fazer o polichinelo e o burpee. Então, você vai alternar o polichinelo e o burpee. Você vai fazer 30 segundos de burpee, 30 segundos de polichinelo e vai descansar por mais 30 segundos. Você pode repetir aí, por exemplo, essa série por 6 ou 8 vezes, tá? Então, você que é intermediário, 2 exercícios, fazer com 30 segundos cada um e descansa 30 segundos a mais para recuperar esse glicogênio aí que está sendo perdido durante o exercício, tá? E se você for avançado, você pode pegar 4 exercícios. Vamos dizer que você vai pegar o burpee,
o polichinelo, o agachamento pliométrico e o montanha alpinista. Então, você vai pegar esses 4 exercícios e vai colocar na sua rotina de treino. Só que dessa vez você vai fazer diferente. Você vai fazer um método de treino diferente, que é conhecido como WOOD. O que é WOOD? É o Workout of the Day, que é muito utilizado no CrossFit. É como se fosse um desafio. Você vai se desafiar a fazer esse treino. E como é que você vai se desafiar a fazer esse treino? Você vai selecionar, por exemplo, que você vai fazer 50 repetições de cada movimento desse. São 4 movimentos, então são 200 repetições. E você vai repetir esse treino 4 vezes. Então, como é que você pode tornar isso em um desafio? Seleciona um tempo. Você vai trabalhar em cima de tempo. Então, você vai estipular que você vai passar, por exemplo, 7 minutos para terminar esse treino completo. Então, você vai pegar lá e vai fazer essas 200 repetições em 7 minutos. Então, dessa forma, você consegue se desafiar treinando em casa e deixando o seu treino muito, muito intenso. Tá certo? Dessa forma, trabalhando com desafios, você acaba trabalhando uma intensidade muito alta. E a intensidade alta é que faz você emagrecer treinando em casa, tá certo? Então, quais tipos de treino são mais indicados para usar em casa? Então, geralmente a gente utiliza três tipos de treino em casa. O primeiro é o HIIT, né, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que é caracterizado por 1 ou 2 exercícios, que você vai pegar e vai fazer eles em determinada intensidade. O outro é o circuito. Como é que é um circuito? O circuito é você pegar, por exemplo, 5 ou 6 exercícios e colocar ele em forma de circuito. Por exemplo, você vai passar 20 segundos fazendo polichinelo, 20 segundos fazendo prancha, 20 segundos fazendo flexão de braço, 20 segundos fazendo burpee, 20 segundos fazendo um outro tipo de exercício. E quando terminar essa sequência, você dá uma descansada aí de 30 a 40 segundos e você volta a fazer novamente. Então você vai fazer por tempo. E o terceiro tipo de treino é o WOOD, né, que é o Workout of the Day, que você pode estar fazendo em forma de desafio. É uma forma de você se desafiar e deixar seu treino muito, muito mais intenso. Então esses são os 3 tipos de treino que geralmente a gente utiliza para pessoas que querem treinar em casa e para que elas consigam ter resultado com esses 3. A gente engloba elas em um programa de treinamento, para que também não fique muito monótono você fazer exercícios em casa, não seja monótono. Então ele está sempre mudando o estímulo com esses 3 métodos de treino, tá bom? Então, o nosso segundo pilar para que você tenha resultado treinando em casa é a dieta, né? A dieta é extremamente importante, porque sem dieta você não consegue ter resultados duradouros, ter resultado que vai aí durar por muito tempo. Então, a sua dieta deve ser muito simples e nutritiva, o mais nutritiva possível. Você deve evitar comer alimentos enlatados e industrializados, porque isso só tende a prejudicar a sua saúde e principalmente o seu emagrecimento. Então você deve consumir carboidratos, proteínas e lipídios de boa procedência, tá certo? Então, mas Igor, como é que eu vou saber o que é o que, né? Então eu vou deixar aqui alguns exemplos de alimentos que têm essas qualidades, carboidrato, proteína e lipídios, para que você possa estar colocando esses alimentos em suas refeições, tá certo? Então, o primeiro grupo alimentar é o carboidrato. Então, o carboidrato é extremamente importante por fornecer energia para o nosso corpo, para o nosso cérebro e principalmente para as nossas ações do dia a dia. E quais são os alimentos que têm carboidrato em sua composição? Batata doce, inhame, macaxeira. Então, esses são alguns dos alimentos que têm carboidrato. E também tem as frutas, né? Que você deve estar colocando elas aos poucos em sua refeição. Então, esses são os alimentos que têm carboidrato, que fornecem energia para o nosso corpo. O segundo grupo é proteínas. E quais são essas proteínas? São ovos, tem a proteína da soja, tem a proteína do queijo, né? O próprio queijo ele também é muito rico em proteína. E também tem aquelas de origem animal, que são as carnes vermelha, carne de frango, de porco, de boi, de peixe, que também são proteínas que, se você gosta, você deve estar colocando em suas refeições, tá certo? E o terceiro grupo são as gorduras, que são as oleaginosas, como amendoins e castanhas, que você deve estar colocando. Também tem as amêndoas, dentre outras oleaginosas, que elas são ricas em gorduras boas, que devem sim fazer parte da sua rotina alimentar, tá certo? E como que você pode aplicar esses alimentos, essas rotinas na sua dieta, né, no seu dia a dia? Então eu vou te dar 3 dicas para que seja fácil de você colocar e implementar esses alimentos em sua refeição. Então primeiro, comece
comprando somente o que é necessário para que você mantenha a sua dieta. Eu vejo muita gente errando no quesito de fazer dieta, de ter resultados, é porque muitas vezes você vai para o mercado e compra muita besteira. Você compra chocolate, você compra doces nos gerais, e isso acaba prejudicando a sua dieta, porque você está em casa e dá aquela vontade de comer um doce, porque você sabe que tem um doce para você comer em casa. Então a dica que eu te dou é, não compre o que não tiver na sua dieta. Se você não quer sair da sua dieta, não compre, porque se você não tem em casa, fica muito mais difícil de você sair da sua casa e ir até o mercado comprar. Eu mesmo não faço isso. Se não tiver em casa, eu não vou no mercado comprar. Mas se tiver em casa, eu vou comer sim, com certeza. Porque isso fica na minha cabeça, fica que nem fosse uma vozinha na minha cabeça. Vai lá e come, vai lá e abre aquele biscoito, vai lá e come aquele chocolate. E eu só sossego quando acaba. Então, se não tem em casa, eu não passo vontade. Às vezes eu até passo vontade, mas eu não vou sair da minha casa para ir comprar um tipo de doce, porque aí é um trabalho muito grande, então eu prefiro ficar em casa, eu fico tranquilo, vou lá na geladeira com uma uva passa e essa vontade de comer doce passa, tá certo? Então, a segunda dica é coma coisas saudáveis e que você gosta. Muitas vezes eu pego clientes que falam, mas a nutricionista passou mamão e eu não gosto de mamão. Então, se você quer fazer dieta para que você faça dieta e você consiga ter resultado, como que você gosta? Por exemplo, se você não come mamão, come um melão, troca por uma melancia, troca por uma fruta. Claro que as dosagens elas serão diferentes, mas é interessante que você, se você for um nutricionista, deixe claro para ela as frutas que você gosta e as frutas que você não gosta, para você não estar passando esse tipo de perrengue, para você não estar passando esse tipo de coisa, porque é muito ruim você comer uma coisa que você não gosta verdadeiramente. É muito mais interessante, é muito mais fácil de manter uma dieta quando você come o que você gosta, tá certo? E a terceira dica é, ande sempre com lanches rápidos na bolsa. Pois é, eu mesmo estou sempre andando com banana, com dose de whey, ou com algum outro tipo de fruta para comer nos meus intervalos de aula ou quando eu saio para a rua. Porque é muito mais difícil você conseguir manter uma dieta se você tem uma rotina muito louca, se você tem uma rotina que você sai de manhã de casa e só chega à noite. Porque na rua é muito difícil encontrar opções saudáveis. Às vezes você encontra e às vezes você não encontra. E também é muito difícil você chegar em um restaurante e só comer salada, não é mesmo? Então, muito mais fácil é se você levar da sua casa. Se você levar da sua casa, você não vai passar esse tipo de vontade. E principalmente nos lanches, porque às vezes dá vontade de você tá com fome, e se você tá com fome, você acaba comendo o que aparece na sua frente, um salgado, uma coxinha, bebe um refrigerante. Já se você não deixa essa fome chegar a um nível tão ruim, tão grande, você consegue se alimentar de forma mais fácil, porque você está levando da sua casa. Então leve frutas, leve castanhas, amêndoas, leve danones integrais, entendeu? Iogurte integral para que você possa estar comendo na hora do seu lanche, que aí fica muito mais fácil de você manter uma refeição dessa forma, tá certo? E o terceiro pilar para que você consiga emagrecer em casa não pode faltar, né, gente? Que é o fortalecer a sua mente. É um trio, né, que anda junto, que é o treinamento físico, a dieta e o fator psicológico. Se você não controla esse fator psicológico, fica muito difícil de você conseguir emagrecer. Porque para você emagrecer, primeiro você tem que ter uma mente magra. Isso mesmo, você tem que ter uma mente magra para conseguir emagrecer. Porque não adianta você querer emagrecer e você continuar com a sua mentalidade gorda, tá certo? Então o primeiro passo para conseguir emagrecer é ter uma mentalidade magra. Você conseguir transformar aquela mentalidade e você conseguir materializar ela de forma verdadeira em seu corpo. Então, e como você pode fortalecer, né, a sua mente para que você deixe a sua mente um pouco mais magra? Eu vou dar 3 dicas aqui que são fundamentais e claro que se você implementar elas no seu dia a dia vai ser muito, muito mais fácil de você conseguir emagrecer. Primeiro pela sua mente, deixando ela um pouco mais magra, tá? Então, entenda primeiro a sua relação com a comida, né? Você está comendo só com fome, você está comendo de forma emocional, então é muito interessante você entender a sua relação com a comida. Qual que é a relação que você tem hoje com a comida? Você presta atenção naquilo que você está comendo? Então é muito interessante que você entenda a relação com a sua comida. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas comem pela emoção, comem sem estar com fome, comem sem ser preciso estar consumindo aquele tipo de alimento. E isso acaba prejudicando muito os seus resultados, tá certo? Então cerca de 85 a 95% das pessoas, das nossas decisões, elas acontecem de forma inconsciente. Então você não tem consciência daquilo que você
tá decidindo, é de forma inconsciente e emocional, tá certo? Então é muito interessante que você comece a tomar consciência da sua relação com a sua comida, você converse entre si mesmo, para que você entenda a sua relação com a comida. A segunda dica é: entenda que comida é somente para nutrir. Muita gente come até não aguentar mais, come até explodir, né, como diz o ditado. Sendo que a comida ela só é para nutrir. Ela é necessária para que você mantenha suas funções vitais ativas, para que você consiga emagrecer ou para que você consiga ganhar algum tipo de massa muscular. Ela vem com um objetivo, a alimentação. A depender do seu objetivo é que você vai conseguir alcançar. Se é emagrecer, você não precisa comer muito. Você também não precisa comer de forma exacerbada. Se você também quer hipertrofia, você também não precisa comer muito, só precisa comer certo. Tá certo? Então muitas vezes eu vejo as pessoas contando calorias. Só que é muito diferente. Por exemplo, uma bola de sorvete que deve ter 100 ou 200 calorias não tem a mesma proporção do que, por exemplo, 100 calorias em batata doce, né? A proporção ela é totalmente desproporcional. Então você entender a sua relação com a comida e você saber que ela, para que ela serve, né? Que é simplesmente para nutrir o seu organismo, para nutrir as suas funções vitais, fica muito mais fácil dessa forma. E o terceiro é saborear a sua refeição. É muito interessante que você pare e preste atenção naquilo que você está fazendo na hora de comer. Muita gente, eu mesmo me pego várias vezes comendo e mexendo no celular. Então você já parou para comer, já parou para prestar atenção na hora que você coloca o garfo na boca, como você mastiga, o sabor que tem, como que ela dissolve na sua boca, a forma que você engole. Então é muito interessante que você entenda, né, que você saboreie cada refeição sua, porque dessa forma você vai ficar saciado muito mais rápido. Se você parar para prestar atenção, uma pessoa que come muito, ela come muito rápido também. Então aquele prato de comida gigante, ela come rapidinho, 5 ou 6 minutinhos já comeu. Então isso é muito ruim para quem quer emagrecer, porque o seu corpo não consegue entender. Você termina de comer e você continua com fome, né? Então um dos outros fatores que é muito interessante para quem quer emagrecer é beber água. A água é muito fundamental, porque muitas vezes você não está com fome, você está com sede. Eu percebo que muita gente não tem o hábito de beber água. Isso acaba dificultando no processo de emagrecimento. Então, se você quer emagrecer, comece a colocar de 2 a 3 litros de água na sua diária, porque no seu dia, né, dissolver esses 3 litros de água no seu dia, que vai ficar muito mais fácil de você conseguir atingir o seu objetivo, tá certo? Então, eu vou deixar, né, umas perguntinhas para você e eu quero que você reflita sobre elas. A primeira pergunta é o que no seu emocional talvez esteja impedindo de você conseguir emagrecer? Faça essa pergunta, anote ela e fique pensando, refletindo, né, nela. E o que está te fazendo permanecer gordo? Né? Essas perguntas são interessantes para que você entenda um pouco sobre o processo que te levou a chegar a esse ponto que você está hoje. Então, outra coisa é o que você tem falado sobre a gordura, né? Então, muitas vezes a gente fala frases, e essas frases elas internalizam em nossa mente e ficam por muito tempo. Então, muito provavelmente você já deve ter visto alguém falar, ou até você mesmo já deve ter falado. Eu sou um gordinho gostoso, é muito difícil emagrecer, ser obeso está na moda, ser gordinho está na moda, né? Que nem aquela música que saiu, eu sou um gordinho gostoso. Então, esse tipo de frase que você fala, ela internaliza na sua mente. E com ela internalizada fica muito mais difícil de você conseguir emagrecer, porque o seu subconsciente ele entende que aquilo é normal para você, que ser obeso vai fazer parte da sua rotina, não é mesmo? Então, se você tem falado isso, é interessante que você pare de falar, porque isso acaba fortalecendo o seu ego, acaba fortalecendo o seu subconsciente, e isso é muito prejudicial para a sua saúde, tá certo? Então, após você fazer isso, tome uma atitude, pois a atitude cura e ela te leva até conseguir emagrecer, tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no meu canal, também se inscreve, porque estou sempre postando conteúdo aqui. Se você quiser ser notificado, é interessante que você esteja inscrito aqui no nosso canal, tá certo, pessoal? Então, até mais, beijão para vocês e até o próximo vídeo.